Hoje, em nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre a vegetação. Vocês vão abrir o livro lá na página 45, certo? Página 45. Abriram o livro? Vamos acompanhar. Cada região tem características próprias devido às diferenças no relevo, no clima, na hidrografia e na vegetação. Vegetação é o conjunto de plantas de um determinado local. A vegetação é natural, quando as plantas de um local nascem e crescem sem interferência humana, ou seja, com a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas e das abelhas, que fazem brotar plantas nativas nos mais diversos locais. Cada tipo de vegetação se desenvolve de acordo com determinados fatores climáticos, sobretudo umidade, temperatura e luz solar. Mas é importante ressaltar que só há vegetação nos locais que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, com locais com a presença de luz e calor do sol, água, solo com nutrientes e ar. Por quê? Porque as plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, juntando água, luz e calor solar e os nutrientes presentes no solo. A planta desenvolve um processo chamado de fotossíntese, que é a produção do seu alimento, certo? Ela precisa desses 4 elementos para produzir o seu alimento. Quando ele diz assim, que cada tipo de vegetação se desenvolve de acordo com determinados fatores climáticos, sobretudo umidade, temperatura e luz solar, ele quer dizer o quê? Que a depender do tipo de relevo, do tipo de clima daquela região, vai existir ou não determinado tipo de planta, certo? Então, nós podemos observar no nosso país, nós temos diversos tipos de vegetação. Nós temos várias florestas, certo? Temos florestas com características diferentes entre si. Nós vamos ter vários tipos de vegetação. Por exemplo, aqui nós temos a vegetação dos manguezais, certo? Vamos ter plantas nesse manguezal, vamos ter mata atlântica. E no sertão nós já vamos ter uma vegetação característica chamada de caatinga, onde as plantas são mais resistentes à falta de água, por exemplo. O ciclo da água sofre influência da vegetação, porque é por meio das espécies vegetais e também animais que acontece o fenômeno da evapotranspiração, ou seja, parte da água que existe nos seres vivos se acumula na atmosfera por meio da transpiração. Vamos lembrar lá na nossa aula de ciências que falou sobre o ciclo da água. Como o ciclo da água funcionava? A água precisa o quê? Primeiro, ser evaporada. Então, para que ela evapore, o sol aquece essa água. A água pode ser aquecida lá dos rios, lagos, oceanos, dos mares, e também pode ser a água que vai evaporar do corpo dos animais e do corpo das plantas, certo? Esse fenômeno está diretamente ligado ao clima de cada região. Então, se uma região tem mais plantas, significa que vai ter uma maior quantidade de chuvas e que aquelas plantas daquele local vão influenciar também nas chuvas de outros locais. A presença de gás carbônico na atmosfera é influenciada por meio do processo de fotossíntese, realizado pelos vegetais durante o dia, que retiram esse gás do meio ambiente e lançam nele o oxigênio. Assim, os vegetais são indispensáveis aos seres vivos, porque são eles que aumentam a quantidade de oxigênio no ar para que a respiração necessária à vida de todos possa acontecer. Então, um ambiente com muito mais plantas, ele é um ambiente muito mais arejado. Ele tem mais oxigênio, nós vamos respirar melhor naquele ambiente. O solo, por sua vez, influencia e é influenciado pela presença da vegetação. É dele que as plantas retiram os nutrientes e a água de que necessitam para o seu desenvolvimento. Assim, o solo precisa receber os cuidados necessários de acordo com o tipo de vegetação que nele existe. A
vegetação e as suas múltiplas utilidades, ou seja, para que nós utilizamos os vegetais, né? A vegetação é essencial para os seres vivos, pois além de interferir no ciclo da água, de auxiliar na regulagem do gás carbônico na atmosfera e de influenciar nas características do solo, pode ser utilizada de diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializado. Além de produzir o oxigênio necessário à vida, serve como alimento para outros seres. É o habitat natural de muitos animais. Purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada para ornamentação e constitui a matéria-prima de diversos produtos como remédios, roupas e móveis. Então, os vegetais, a vegetação em geral, é muito importante para os seres vivos. Serve como habitat, porque casa é moradia de muitos animais. Serve como remédio, como matéria-prima para vestuário, para objetos. Serve como sombra em um local, para purificar o ar. Então, o que nós devemos fazer com a nossa vegetação? Cuidar da nossa vegetação. Vocês vão responder a atividade das páginas 47 e 48. Pinte as letras B, C e R e descubra um elemento natural indispensável à vida dos seres humanos. Escreva V para verdadeiro e F para falso. A vegetação natural nasce e cresce sem interferência humana. É verdadeiro. A vegetação natural nasce e cresce com o auxílio dos animais, dos pássaros, das borboletas, dos animais daquela região, que vão levando sementes de uma planta para o outro local e aí nasce a planta naquele lugar. As plantas conseguem se desenvolver sem qualquer condição. Em qualquer local que eu plantar, vai nascer todo tipo de planta. Não. É necessário que haja 4 elementos: luz solar e calor, haja água, ar e um solo favorável ao crescimento de uma planta. A ação da chuva, do vento, dos pássaros, das borboletas e das abelhas não faz brotar nenhuma planta nativa. Errado. O vento, as borboletas, os pássaros auxiliam no crescimento de mais plantas. Os vegetais não precisam de água nem da luz do sol para se desenvolver. Como não? Se os vegetais produzem o seu próprio alimento utilizando também esses elementos. Além do oxigênio, os vegetais nos dão alimentos e servem de habitat para muitos animais. Verdadeiro. Então, na segunda questão, vamos ficar como V, F, 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 V. Marque como X os exemplos de fatores que influenciam no nascimento de plantas sem a ajuda do ser humano. Regar as plantas, o ser humano faz, então vocês vão marcar. A distância entre os plantios, isso é o ser humano também quem decide, não vai ser marcado. A ação do vento, natural, marca. A ação da chuva, natural também, vai marcar. Número 4. Complete a cruzadinha com as palavras que preenchem os espaços em branco nas frases abaixo. Quem que fornece oxigênio e alimento e servem de habitat para muitos animais? Isso. Na letra A vocês vão completar com vegetais. Vegetação é o conjunto de quê? De plantas de um determinado local. E na letra C, a ação do vento é um dos fatores que influenciam no nascimento de plantas sem a ajuda do ser humano. Número 5. Observe a imagem abaixo. Qual é a principal consequência que o desmatamento de uma área acarreta para os animais que habitam nela? Desmatamento é quando há uma destruição da vegetação de um local, a retirada das plantas de um local de uma forma desordenada, desnecessária. Retiram e não plantam outra no local. O que é que pode acontecer com os animais que habitam nesse local que foi desmatado? Complete as frases com as palavras do quadro. Vocês vão encontrar as palavras solo, vegetais, tipo, oxigênio, seres vivos e cuidados. E aí vocês vão completar essas frases. Os se tornam indispensáveis aos para aumentar, porque aumenta a quantidade de quê? Os vegetais
vão se tornar indispensáveis ao quê? Aos seres vivos, porque aumentam a quantidade de quê? Oxigênio no ar. O solo também influencia no quê? Na vegetação. Ele precisa receber os cuidados necessários de acordo com o tipo de vegetação que existe nele. Por favor, responda uma atividade. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá no grupo do WhatsApp, certo? Que a tia tira a dúvida de vocês. Até amanhã na correção.